Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Hoje eu não demoro não, tá? Livro de Salmos. Salmos para a glória de Deus. O salmo mais conhecido da Bíblia. Pode abrir. Todos conhecem, né? Vinte e três. Um 12, né? Tem o 91, um 12. Salmos de número 23. Diz assim, irmãos, verso de número 1 em diante. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Somente isso. Pode fechar a tua Bíblia. Glória a Deus. Quem é que não conhece, né, irmãos, esse salmo? Quem é que nunca leu? Tem gente que sabe de cor, salteado, né? Mas a questão da Bíblia não importa somente ler, não importa somente saber. Temos que entender e extrair a revelação do que Deus está falando conosco. Claro, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem é que nunca falou isso? Muitos dizem isso, muitos pregam isso. Mas o que é que o salmista Davi quis dizer com isso, com essa frase, com esta palavra? Se foi Davi que escreveu esse salmo, ele tem e tinha conhecimento de causa, porque Davi foi um pastor de ovelhas. Então Davi sabe muito bem o que é ser pastor, porque ele foi pastor de ovelha e o seu ofício ele fez e fez muito bem. Muito bem. Quem é que não conhece a história do menino Davi, que quando o profeta Samuel vai até a casa do seu pai para ungí-lo, e tá os irmãos dele na casa e só não estava Davi. Ele disse: ainda acabaram-se os teus filhos ou os teus mancebos? Então seu pai disse assim: olha, ainda tem um, mas está tomando conta das ovelhas lá no campo. Davi era pastor de ovelha. Quem é que nunca leu ou nunca ouviu dizer, quando Davi, no ímpeto de defender Israel, no ímpeto de defender a sua pátria, no ímpeto de defender o teu Deus, quem é que nunca leu ou nunca viu, quando Davi falou para o rei de Israel e disse: rei, eu quero lutar com este gigante. Rei, este gigante está chamando alguém para lutar com ele, e eu não vi o teu exército se manifestar. Eu não vi o exército de Israel se manifestar, nenhum homem aqui. E este gigante está falando que não tem nome, que não tem homem em Israel. Pois eu estou aqui, um menino, pois eu estou aqui para lutar com ele. Quem é que nunca leu e nem ouviu isso? O rei falou: filho, você é uma criança. Esse homem aí está preparado para a guerra. Esse homem aí, ele fez treinamento de guerra. Ele é um guerreiro. E você é um menino. Aí Davi fala assim para o rei: rei, eu quando estava apacentando as ovelhas do meu pai, veio um urso
para tentar comer as ovelhas e eu matei o urso. O rei olhou assim, e Davi falou: tem mais. Eu também estava apacentando as ovelhas de meu pai, e veio um leão para tentar comer as ovelhas, e eu enfrentei também, matei o leão. O rei olhou para ele e disse: sendo assim, então vai. E todos conhecem a história. Davi enfrentou o gigante, venceu o gigante, derrotou o gigante. Essa introdução é somente para você saber que esse que escreveu esse salmo, ele sabe o que ele está falando. Ele sabe o que é ser um pastor. E ele começa esse salmo dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Porque Davi sabia que quando uma ovelha se perdesse, ele ia atrás, ele procurava, porque Davi sabia. Você lembra que o pastor de ovelha, ele anda com um cajado, um alforje, né? Ou um sacolé. Como é que dá o nome daquilo outro lá, aquelas bolsinhas? Embornar, biguá. Olha, já aparecendo. Cada região tem um nome. Aquela bolsinha para carregar as pedras. Para que as pedras? Porque foi a pedra que ele lançou que derrubou o gigante, não foi? E para que as pedras? Um pastor de ovelha precisa de pedra. Tem toda uma história, tem toda uma ciência, né, irmãos? Segundo disse, quando uma ovelha se desgarra do rebanho, ele pegava uma pedra do seu alforje e lançava lá na frente, para que essa ovelha, vendo bater, olhasse para trás e... O Senhor Deus também, Ele é perfeito. Quando Ele escolheu esse método de trabalhar com a noiva do Cordeiro. Que método? Método de igreja como ovelhas rebanho, e o pastor anjo como pastor das ovelhas. Deus foi perfeito, presbítero Dinei, quando Ele escolheu esse método, porque Ele sabe que toda ovelha precisa de um pastor. Toda ovelha precisa de um pastor. Olha, eu não sei se tem pastor aqui não, mas todo pastor precisa ter ovelha. Precisa, irmão. Precisa. Toda ovelha necessita de um pastor. Porque é sabido que, claro que eu nasci na roça assim. Eu nasci com parteira assim, claro. Eu nasci, bati a cabeça na pedra assim, na hora que eu nasci. Eu nasci, minha mãe estava estendendo roupa no varal, eu caí pelo chão. Plá, de puf. Foi assim, lá na Bahia. Longe, né? Eu nasci lá, mas com 3 anos, minha mãe foi para São Paulo. Eu tinha 3 anos de idade. Mas em 3 anos eu passei algumas coisas ali, presbítero. 3 anos de idade. Cadê a criança com 3 aqui? Gabriel? Tem quantos? O Isaac? 3 anos, olha ali, ó. Meu pai era fazendeiro. Ô pastor, você é de família rica, não falou nada. Não, ele tomava conta da fazenda. Trabalhava na fazenda.
Fazenda grande, criações, muita criação. Gerente de fazenda, né, que falava na época. Ele era gerente de fazenda. Administrador. Irmãos, meu irmão, um dos meus irmãos, que são 12, pega eu, esse menino de 3 anos de idade, coloca em uma mula, em cima de uma mula, bate na mula e lá vai essa mula com o Marivaldinho em cima. Pocotó, pocotó. Pocotó, pocotó. E essa não era a mula de Balaão que nós que lemos aqui hoje não, que ela falava, eu podia conversar com ela não. Não, era a mula. E você sabe que naquela época, qual era o varal de casa? Arame farpado. Em volta da casa é aquela mula, pocotó, pocotó, pocotó. E eu ali, eu nem lembro como é que foi, só que eu estava ali. Irmãos, a minha mãe conta que essa mula só parou quando o meu pescoço se enganchou no arame farpado. Se vocês puderem ver, tem aqui e aqui rasgado. E imagine isso na roça, no mato. E corre que morava, acho que parece que uma professora lá perto, e corre para levar esse menino doutor. Bom, resumindo, eu nasci na roça, o que eu quero dizer é isso. Mas eu não entendo nada de ovelha, o animal. E para mim poder saber o que é uma ovelha, eu recorri a um grande amigo que eu tenho chamado Google, enciclopédia digital, né? Então eu pude ver as características de uma ovelha. Porque eu não quero falar coisa que você não é, que você não sabe, nem te ofender, irmão. Não. Mas nós entendemos que Deus, Ele fez certas coisas, porque Ele escolheu um pastor para cuidar das ovelhas. Porque uma ovelha sozinha, ela não sabe discernir certo do errado. Uma ovelha sem pastor, logo logo se perde, logo logo morre, logo logo o lobo engole ela, não tem o discernimento. A ovelha, o seu pelo, ela cresce. E quem é que faz a tosa? É o pastor. Ele sabe a hora de fazer. Muitas ovelhas se engancham nas cercas, nos arames, por causa que não está tosada. E eu aprendi também que uma ovelha, ela não tem um discernimento de raciocínio lógico, não tem. Se ela andar uns 500 metros, ela não consegue voltar. Não, fica perdida. Não volta mais para o aprisco, não sabe. Por isso precisa do pastor. Eu não conheço todos que estão aqui nessa noite, mas se você não tem um aprisco, a Bíblia diz que Jesus é a porta das ovelhas, e quem entrar por essa porta achará pasto e alimento e vai ter liberdade. Ele é a porta. A Bíblia diz que Jesus é o bom pastor, e o bom pastor, ele ama as suas ovelhas. A Bíblia diz que Jesus, ele chama as ovelhas, cada uma pelo seu nome, e ela os atende. O atende, e elas o atendem. Não é isso? Está correto esse português? Sim, isso. As ovelhas ouvem a voz do pastor. Então, se a Bíblia diz que Jesus chama, o pastor chama, e ela escuta a voz do pastor, ela é ovelha. E se não escuta, então não é ovelha. Não é isso? Porque a Bíblia diz que toda ovelha escuta a voz do seu pastor. Ele chama e ela atende. E quando ele chama e ela não atende, então a gente tem que começar a desconfiar. Esse pastor tem que começar a desconfiar. Será que isso é ovelha? Não é, presidente? É porque isso é bíblico.
Porque a Bíblia diz que naquele grande dia, o Senhor, pastor das ovelhas, Ele vai separar ovelha de cabrito e de bode, porque a ovelha vai entrar para o reino do céu, cabrito e bode não herdará o reino de Deus. Levante a mão, você que é ovelha aqui nessa noite. Andaiá que a subcaramandagácia. Eu ouvi a voz do teu pastor quando ele te chamar. O bom pastor, ele te ama. Então Davi enfrentou o leão por causa das ovelhas. E olha que as ovelhas nem eram dele, mas ele era o pastor das ovelhas. As ovelhas eram do pai dele, mas quem é que estava pastoreando? Davi. Davi enfrentou o urso e o matou com a mão, não foi com arma não. E o matou para defendê-la do lobo, do gigante, do urso, de seja o que for. Aleluia. E o cajado também, puxar para perto de si, de vez em quando dá uns cocorotes na cabeça, né? Ei, é com você, ovelhinha? Entendeu? Pois puxa. Tem que ter. Eu não li não aqui, mas ó, olha o que dizia depois: a tua vara e o teu cajado me consola. Cajado não é para matar nem destruir, mas é para consolar, ensinar. Vara e cajado consola. Porque se é ovelha, você vai ouvir a voz. Vem que eu vou te tosar hoje. Meu pastor lá em São Paulo, ele usa essa expressão tosar ou tirar a lã quando ele vai colher as ofertas, né? Ele fala assim: agora eu vou colher a tua lã, fazer a tosa. É porque a lã, né, tosava, tirava a lã e vendia, que a lã é muito cara, ainda hoje, né, vale. A lã do carneiro, da ovelha, tem que tosar. Mas é para você não se enganchar, viu? Mas é para você não tropeçar e não ficar perdida. Eu comparando a ovelha com outros animais, irmãos, realmente é diferente, irmão. Eu comparando com outros animais que é diferente. Tem animais que eles vão sozinhos, se vira sozinho. Esses dias eu vi até eu contei aqui já, parece que eu contei aqui. Uma galinha da Angola, acho que eu contei aqui um dia desse. Foi. Galinha da Angola pastoreando. Já viu isso? Vi na reportagem. Pastoreando, não tem? Tem o pastor, tem os cachorros que ajudam o pastor a pastorear, e cerca daqui, cerca de lá, e vai para as ovelhas entrar tudo no curral. E nesse tinha o pastor, o cachorro e a galinha da Angola. Por incrível que pareça, ela dava cada pulo assim em cima da ovelha que não estava entrando, e tá, empurrando assim, ó, pulava alto e tá, e não deixava nenhuma ovelha fora do aprisco. Jesus não quer que as ovelhas saiam do aprisco, porque a ovelha fora do aprisco corre perigo, irmão. Ovelha sem pastor corre perigo. Corre perigo. Tem lobo, e não são poucos. Tem lobo que fica rodeando o aprisco. Sabia disso? Fica. Rodia. E se você não vigiar, se o pastor não tiver olhos de águia, visão de águia, um dia vem o lobo e pega uma, outro dia vem o lobo e pega outra. É por isso que o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará nada.
Jesus conta uma história que diz assim: qual é o pastor que tem 100 ovelhas e quando uma foge, escapa ou se perde? Qual é o pastor que não larga as 99 que está no aprisco e vai atrás dessa uma? Ele vai atrás dessa uma, porque ele diz que Jesus está contando uma história, uma parábola, mas é para o reino, porque ele diz que vale mais uma ovelha perdida do que 99 que está no aprisco já guardada. Ele quis dizer o seguinte: vale mais um pecador que está perdido do que 99 que já está salvo. E é verdade. Uma alma para Jesus vale muito. Por isso nós velamos pela tua alma, pela tua vida, para que você não saia do aprisco, para que você seja tosado corretamente, para que você seja ensinado corretamente, para que você não se perca. Porque da mesma forma que o Senhor nos deu esse rebanho para cuidar, Ele vai querer conta desse rebanho. Ele vai querer conta desse rebanho. Pastor Marivaldo, e aquele rebanho que eu te dei? E aí? Você deixou o lobo comer? E aquelas ovelhas? Ele vai querer conta. É por isso que a gente cuida. É por isso que de vez em quando a gente usa o cajado. Para o lobo não te devorar, para você não se perder, porque o Senhor é o nosso pastor e nada vai te faltar, meu irmão e minha irmã. Dê ouvido à voz do teu Senhor, dê ouvido à voz do teu pastor. Não importa, irmão, aconteça o que acontecer, não seja ovelha sem aprisco. Não seja ovelha sem aprisco, nem pastor sem ovelha. Não seja, não. Escute o que eu estou falando. Por um período de rápido, em uma transição, eu pastoreio há 14 anos, praticamente ininterruptos. Ininterruptos, é assim mesmo? 14 anos. Por um período, não sei, de um mês ou mais, que eu não estava pastoreando, eu passei mal. Que o pastor ele precisa de ovelha, porque o Senhor levantou para cuidar, o Senhor levantou para ensinar, o Senhor levantou para instruir, o Senhor levantou para liderar. Estava indo em uma igreja, porque não podia ficar em casa, né? Eu não consigo ficar em casa, tem que estar na igreja. E eu falei, não posso, eu preciso pastorear. Eu tenho que pastorear, eu sou pastor, o Senhor me levantou, o Senhor me ungiu. Aí comecei a fazer os cultos em casa. Eita glória, lá na garagem, né? Foi assim? Na sala, uma caixinha de som, um microfone, o culto ali. Estamos aqui já, para a glória de Deus, há 8 anos. Vai fazer nesse prédio aqui há 8 anos, né, irmã? Mais ou menos, né? Para a glória de Deus. 90 e quantos? 93 meses de boletim de aluguel contabilizado. Tá vendo como o tempo passa? 8 anos para a glória de Deus. E Deus tem dado vitória, meu irmão. É por isso que
Você precisa de estar sendo direcionado por uma liderança, viu? Procure. Pastor, não me adaptei a igreja nenhuma. Procure uma igreja que você se sinta bem, que prega a palavra, que fala a verdade, irmão, que ensina. Porque só vai ter salvação aqueles que tiver aqui, ó. Não cai na ilusão, não. Se não tiver ensinamento, pode esquecer. Porque ele falou que vai chamar e vai separar a ovelha e vai separar de bode. Agora aí é que está. As ovelhas dão ouvido à voz do seu pastor. A Bíblia diz: honre a tua liderança, porque são eles que vão te apresentar a Deus. Pessoas que chegam até mim, quer pregar, quer louvar. Eu falo: irmão, você congrega onde? Sem congregar, estou sem igreja, estou sem pastor. Mas quanto tempo? Já faz 1 ano, 2 anos. Quer ficar assim e acha que o céu vai aceitar ele assim? Não vai. Sinto muito se você está pensando nisso. Não aceita, irmão. Você tem que ter um pastor, você tem que ter uma igreja. A igreja é eu, é minha casa. É mentira, você não sabe, não está tendo discernimento da Bíblia. Alguém não te ensinou. Igreja não é a tua casa. Igreja é reunião de pessoas, grupo de pessoas que adorem a Deus. Isso é igreja. Uma pessoa só não pode ser uma igreja. Agora, se você falar, pegar 10 pessoas, reunir ali no meio da rua, ali tem uma igreja reunida. Mas nós precisamos de liderança. Depois que eu saí de São Paulo, eu fiquei meio sem liderança. E para mim eu não gosto muito não, viu, presbítero? Porque quando eu estava lá dia de quinta, eu ia na reunião, culto de ensino do pastor. Uma vez por mês era reunião dos obreiros. Entendeu? Estava lá para ouvir a voz do meu pastor, porque eu sou ovelha. Ouvir os seus ensinamentos. Ovelha precisa de liderança. Ovelha precisa de pastor. Aí nós viemos para cá. Eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e a igreja do Senhor, para a glória de Deus. Eu vou encerrar por aqui, irmãos, no nome de Jesus. Fique com essa palavra, com essa mensagem. Vou pedir para os irmãos e a minha esposa adorar um hino para a gente encerrar. Adorar a Deus com um hino, para a gente estar encerrando. O Senhor, vamos lá no 3? No 3 você vai repetir essa frase. Vamos lá? 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aplauda Jesus bem forte. E a palavra do Senhor para a glória de Deus. Oh glória, adore a Deus. Aleluia, Jesus. Nós chamamos, Senhor. Me chama que eu te escuto. Me chama que eu vou. Porque o Senhor é meu pastor. Aleluia. Espírito de Deus. Vamos colocar em pé para ficar mais gostoso. Isso. Isso. Curve tua cabeça, feche teus olhos. O teu pastor te chama. Oh Deus. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor.
pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor. Tome a tua igreja, do teu que os povo olhos nesta noite. podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência do coração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. aleluia, Deus. Graças te damos, Senhor. Continua nos instruindo e nos ensinando, porque tu és fiel. Continua com a tua igreja e o teu povo, porque tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Ninguém vem ao Pai a não ser por ti. E de mensurar teu valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Aleluia, Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência do coração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. aleluia, A essência és tu, glória, a essência és tu, santo e Jesus. poderoso Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Precisamos de ti. Não somos nada sem ti, Senhor. Sem o Senhor, sem o Senhor não podemos fazer nada. Tu és o nosso pastor, o nosso remidor. Graças a Deus, ó Pai, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor com bastante palmas, com bastante alegria nessa noite. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus. Irmãos, um minutinho, pode se assentar.